buscar conselho de Deus para a nossa vida, orientação de Deus para nossas vidas. E quem sabe o dia de hoje não foi muito fácil para você. Quem sabe o dia de hoje você projetou algo e não se concretizou, não se realizou do jeito que você projetou. E agora nós estamos aqui a este lugar. Já ouvimos a palavra de Deus, já ouvimos louvor da palavra de Deus que falou ao nosso coração. E hoje então nós estamos nesta campanha, essa campanha que é a terceira noite, né? Terceira noite do sexto dia, ou da sexta noite, como você pode entender. Então hoje nós estamos representando o mês de março. Cada dia representa um mês do ano. Então já pela fé, nós já temos que acreditar e confiar que o mês de março vai ser um mês de vitória para a nossa vida, vai ser um mês de êxito para a nossa vida. Então, se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesse lugar. E se o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui, é porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar. Jesus, em uma certa vez, Ele diz assim: sem mim você não pode fazer nada. Mas Ele disse: mas se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, peça tudo o que quiser e assim será feito. Aleluia. E quando nós viemos à casa de Deus, irmão, nós estamos expressando que nós somos dependentes de Deus. E a pessoa que é dependente de Deus, ele não sabe ficar um dia sem falar com Deus, sem conversar com Deus. O que é conversar com Deus? É quando nós oramos. A oração é uma conversa que nós temos com Deus. Então nós estamos aqui nessa noite, a terceira noite dessa campanha, clamor por 6 meses de bênção. E o clamor, irmãos, o clamor significa quando nós oramos, quando nós se dispomos diante de Deus. E quando nós façamos isso, Deus então Ele entra em ação com a sua misericórdia para nos abençoar, para nos ajudar e nos dar aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente pediu ao Senhor. E hoje nós estamos aqui. Eu quero deixar uma palavra ao coração. Ela está aqui comigo, a minha esposa, a missionária Lúcia, ela está aqui com a gente. E eu ia dar uma oportunidade para ela, mas ela está com o neto dormindo. Justo agora o neto vai dormir. Já pensou? É isso, irmãos. A gente casa, tem os filhos. Aí depois os filhos casam, a gente ora a Deus para que os filhos cresçam logo. Cresce cada um, né? Fica moço, moça e casa, porque aí a gente vai ficar sossegado. Estamos errados. Cresce mais. Porque daí vem os netos. Se é filha, aí vem o genro, né? E aí o genro traz os netos. Se é filho, aí vem a nora, que com a nora traz os netos. Aí, ó, estamos 3 netos aqui, que é da filha.
está ali, ó, segurando um, está dormindo. Mas eu quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos. Hoje eu quero falar aqui sobre porque para Deus tudo é possível. Às vezes nós encontramos uma situação e achamos que Deus está fora do controle. Mas Deus só pode estar no controle da nossa vida quando nós estamos em Deus. Aí Deus está no controle da nossa vida, né? Então hoje eu quero falar aqui sobre para Deus tudo é possível. Está registrado no livro de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37, mas eu quero ler aqui no versículo 35. Eu quero ler no versículo 35, que diz aqui a palavra de Deus. Lucas, o pastor já colocou, né? Isso. Lucas, capítulo 1 e o versículo 35, que diz, melhor, vou pegar aqui do 34, nós vamos até o 38, que diz, e disse-lhe Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque isso também, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou. Irmãos, essa palavra, eu estava meditando aqui nessa palavra, como o pastor me deixou assim, né? Só me convidou para me vir pregar esta noite aqui, estar com os irmãos, mas ele me deixou assim livre, né? Me deixou livre. Aquilo que Deus colocasse no meu coração é que nós iríamos falar. E Deus colocou essa palavra no meu coração e eu comecei assim a meditar nessa palavra agora de tarde. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui agora, porque nós ponhamos um carro de som aí na rua para anunciar, para convidar as pessoas. Quem ouviu aí o carro de som? Olha aí. Você ouviu? Quem ouviu? Fica a mão levantada, deixa eu ver. 3, 4. Que bênção do céu, né? Que Deus possa ouvir. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente faz a pergunta para a gente ver se alguma pessoa ouviu, né, que está aqui, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas ouviram aqui na cidade. Mas eu quero, né, eu faço essa pergunta para mim saber se a pessoa que está aqui ouviu, né, o anúncio, o convite na rua. Irmãos, olhando aqui para essa palavra, todo mundo conhece aqui a história de Maria, não é? Todo mundo conhece como começou todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Maria, ela morava em uma cidade da Galileia por nome de Nazaré. E essa cidade de Nazaré, ela era pequena. Eu vou poder ficar baseando aqui a sua cidade, porque aqui não é muito grande, não é? A cidade de vocês aqui não é muito grande.
vista, por exemplo, de Presidente Prudente. Então a cidade aqui não é muito grande. E a Maria, ela morava e era natural dali, de Nazaré. E essa cidade de Nazaré era tão pequena que não tinha muito emprego. Em outras palavras, era uma cidade pobre, em vista de outras cidades. Mas aqui, Maria está lá, irmãos. A Bíblia não informa o jeito que ela estava ou que hora que era. Mas eu acredito que Maria estava sozinha nesse determinado momento que eu vou expressar para vocês, em sua casa. Eu acredito então que era à noite. Maria está, não sei se ela estava deitada, dormindo, ou se estava sentada, mas eu acredito que ela estava sozinha. O anjo chega, e a primeira palavra que o anjo anuncia a ela, o anjo salva ela: Maria, seja agraciada do Senhor. Mas o anjo chegou assim de repente. Então eu acredito que Maria levou um susto com aquela situação. E aí o anjo começa a conversar com Maria, porque eu quero adiantar aqui para a gente depois orar em favor dos irmãos. Então o anjo começa a falar com Maria que viria sobre ela, que ela iria conceder um filho. Mas Maria fica assustada. Maria fala então no versículo: mas como pode ser isso? Porque eu não conheço homem nenhum. Eu nunca deitei com homem. Mas como pode eu conceder um filho, eu ter um filho, sem ter contato com o homem, sem ter relação com o homem? Por certo que ela tinha um noivo, ela já era noiva. E esse noivo o nome dele era José, que posteriormente foi o seu esposo. Mas até então Maria não tinha relacionamento ou relação com José. Então é a pergunta que ela faz, ou é a resposta que ela dá para o anjo, no versículo 34. Como pode ser isso se eu não conheço homem nenhum? Então agora, irmãos, eu comecei a imaginar e buscar aqui na revelação de Deus o estado que Maria ficou com essa palavra. Ela ficou apavorada, não entendia, nunca se tinha ouvido uma palavra dessa. Nunca tinha ninguém que mencionou uma palavra como essa a qualquer pessoa que fosse em cima dessa terra. Mas, irmãos, aí o anjo então começa a conversar com ela. O anjo começa a passar a revelação para ela. O anjo diga: não, Maria, o santo que de você a nascer, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vai descer sobre você, ele vai te tomar sobre você, e o filho que você vai conceber, ele vai ser chamado Santo. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Porque o filho vai ser santo, porque ele é filho de Deus. Maria até então, irmãos, não começou a entender coisa alguma. Poxa vida, já pensou? Maria, nessa fase aí, ela estava saindo da sua adolescência para virar mocinha. Então, nos nossos dias hoje, seria aí, por exemplo, 15, 16 anos. É assim que uma jovem começa a ser jovem, por exemplo.
Maria estava nessa fase, e ela ficou assombrada com essa palavra. Mas o que me chama, irmãos, a atenção é que o anjo explicando tudo isso para ela não estava entendendo o que o anjo queria fazer, porque era impossível, e era mesmo, era algo impossível. Mas, irmãos, quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, passa o que passar, o custo que custar, a promessa de Deus se cumpre na vida da pessoa. Mas tem um fator, irmão, tem uma condição para a promessa de Deus se cumprir na vida de uma pessoa. Aleluia. Você já ouviu alguém falar para você, alguma pessoa falar para você: poxa vida, faz tanto tempo que alguém falou para mim que Deus ia fazer isso na minha vida, ia fazer aquilo na minha vida, e até agora não aconteceu nada. Você já ouviu alguém falar isso para você? Ou alguém dirigir uma palavra assim para você? Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele só pode fazer, é aquilo que eu falei no começo, Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida quando nós estamos em Deus, quando nós somos dependentes de Deus. Aí Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. E a Maria então não está entendendo nada. Aí no verso 35, então o anjo responde, e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque és também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então o anjo está falando: Maria, o poder de Deus vai se manifestar sobre você. Você vai ser envolvida pelo poder de Deus, para que se cumpra aquilo que há 2000 anos atrás já estava escrito lá no início, no começo, aonde quando Adão e Eva pecou, Deus já tinha ali assinalado esse dia, e essa hora e esse momento para acontecer tudo isso. Mas a Maria não estava entendendo nada. Aí o anjo começa a passar, conversar com Maria e passar a revelação para ela. Mas até então ela estava achando impossível, e era impossível mesmo. Aí o anjo então fala assim: Maria, sabe aquela sua prima Isabel? Sabe aquela sua prima Isabel, aquela velhona já? Que, pastor, sabe, Maria, aquela sua prima, porque Maria estava em Nazaré, mas a prima Isabel dela não morava em Nazaré. Sabe, Maria, aquela sua prima Isabel, aquela velhona que todo mundo chama ela de estéril e zomba dela, tira sarro nela, porque ela é uma mulher que não presta nem para dar um filho para o seu marido. Sabe, Maria, aquela sua prima? Pois é, Maria, já é o 6º mês da sua gravidez, ela está grávida também, Maria. Olha que coisa interessante, irmão. Até nisso então Maria começou ainda a ficar mais ainda, irmãos, preocupada, porque ela conhecia a prima dela. Ela conhecia a prima dela, Isabel, e ela sabia que a Isabel realmente era uma mulher estéril, e já de idade avançada. Então eu usei aqui o termo aquela velhona, o anjo falando, para a gente entender o porquê que o anjo falou que para Deus tudo é possível. Então o anjo está explicando para Maria, e Maria não está entendendo nada, está achando é difícil.
falando para Maria assim: ó Maria, porque quantas e quantas vezes a tua prima foi criticada, ela sofreu com alguém zombando dela, porque na época, irmão, uma mulher para ser abençoada, ou uma família, um casal, para ser abençoado, ele tinha que gerar filho. Eu estou vendo aqui 3 crianças, eu tenho também 3 netos. Então hoje, por exemplo, um casal que é 1 ou 2 no máximo, né? Um filho ou 2, não é assim, pastor? O máximo, não é? Mas antigamente não, irmão, que no Velho Testamento, um casal para ser abençoado, uma casa para ser abençoado, uma família, ele tinha que gerar filhos. Tinha pessoa que tinha 10, 15 filhos. A casa, a família que tinha muito filho, então essa família era abençoada por Deus. Mas só que aqui a sua prima, ela não tinha esse privilégio, porque ela era estéril. Então você imagina o que essa mulher passou. Você já não lê lá o caso de Ana? Ana não era zombada, Ana não era criticada porque não produzia, não dava filho o seu esposo. Mas quando ela chegou diante de Deus com o coração puro, quebrantado, e colocou as suas orações, a sua angústia diante do altar de Deus, Deus ouviu a sua oração e respondeu a sua oração. E o anjo então está falando para Maria: Maria, é difícil, isso é impossível, não pode uma coisa dessa. Aí nós chegamos no verso 37, que o anjo fala: para Deus tudo é possível. Ou seja, para Deus tudo Deus pode fazer. Para Deus, Maria, tudo Deus pode realizar. Aí quando o anjo fala para Maria, irmãos, que para Deus tudo é possível, aí Maria então diz aqui no 38, diz então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Ou seja, quando ela diz cumpra em mim segundo a tua palavra, o anjo realizou e desapareceu, foi embora para o céu. O que irmãos, eu aprendo aqui é que quando o anjo estava falando com Maria, Maria não estava entendendo, o anjo estava ali tentando abrir a mente de Maria para aquilo que Deus estava querendo fazer na vida de Maria. Mas Maria não está entendendo. Mas aí então, quando o anjo fala para Deus tudo é possível, Maria então compreendeu, Maria entendeu. E quando ela entendeu, irmãos, então houve um consentimento da parte de Maria. Porque quando ela disse aqui: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra, ela está falando do anjo, porque o anjo vinha trazendo a mensagem de Deus para a vida de Maria, o anjo vinha trazendo a mensagem de Deus para a vida de Maria. E quando Maria fala assim, que se cumpra em mim segundo a sua palavra, então houve um consentimento da parte dela diante de Deus. Aí quando houve um consentimento da parte de Maria, o anjo ausentou, o anjo foi embora. Por quê? Porque então ela recebeu a promessa de Deus na sua vida. Ou seja, houve um consentimento de Deus para a vida de Maria. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque não há um consentimento da vida da pessoa diante de Deus. Não tem como Deus fazer algo na vida das pessoas que não tem um consentimento da parte da pessoa. Às vezes Deus está falando: olha, eu vou mudar a sua vida, essa vida fracassada tua, essa vida de derrota, eu vou pegar essa vida, eu vou mudar essa vida. E a pessoa fala: não, mas é difícil, isso é impossível, isso é impossível. Não há um consentimento. Não, isso é difícil. Mas irmão, quando nós recorremos a Deus, nós sabemos que tudo que existe
quê? Da palavra de Deus. Porque diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Então foi o consentimento. Deus foi falando e foi realizando. Então em nossas vidas, irmãos, se eu não consentir, se eu não tiver um consentimento, se eu não permitir, não tem como Deus trabalhar na minha vida para mudar a minha vida. Não tem como Deus mudar a minha vida. Então assim é o ser humano. Se o ser humano não abrir o teu coração, se o ser humano não consentir, se não haver um consentimento da parte do ser humano, não tem como Deus trabalhar na vida do ser humano para mudar a vida, para mudar a história da pessoa. Por quê? Mas Deus não é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso, irmão. Mas Deus, irmãos, Ele não invade ninguém, só tem um adversário que invade o coração. Só tem um adversário que invade. Mas Deus não. Por quê, irmão? Porque todo ser humano tem livre-arbítrio. Todo ser humano, nós sabemos escolher, nós pensamos, nós raciocinamos. É por isso que nós somos chamados segundo a sua imagem, a sua semelhança. É por isso. E quantas pessoas que Deus está querendo mudar, que Deus está querendo fazer, que Deus está querendo dar uma vida nova, mas não há um consentimento da vida da pessoa. A pessoa se tranca, por exemplo, fala, não, por exemplo, uma palavra assim que muitas pessoas já falou para mim. Não, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, que pode mudar a vida da pessoa. Nós estamos falando de um Deus poderoso, irmão, que pode mudar a vida das pessoas. Mas para Deus mudar, tem que haver um consentimento. Quem é casado aqui? Por que você casou? Porque não houve consentimento da sua parte de receber o moço como esposo, a moça como esposa. Houve um consentimento. Assim é Deus para com a gente. É Jesus para com a gente. Então quando Maria não estava entendendo, ela não tinha como Deus realizar, porque ela não tinha dado ainda o seu consentimento. Mas quando ela dá o seu consentimento, quando ela fala, então eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim todo segundo a tua palavra, o anjo então se ausentou, falou assim, então cumpriu agora, realizou. Deus então foi lá e determinou haver essa vitória na vida dela. Então, em outras palavras, por quê? Porque ela foi a mulher mais especial da face da terra, porque nela foi gerado o Salvador da humanidade. Ela foi gerado o Salvador da humanidade. Mas se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus também quer gerar em nós o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de toda a humanidade. Mas para Jesus mudar a nossa vida, então tem que haver um consentimento. Senhor, eu sei, Senhor, que essa vida não está boa para mim. Eu sei que está difícil de eu vencer. Eu sei que está difícil de eu largar no vício. Eu sei, Senhor, que essa porta não quer se abrir. Senhor, eu estou só, mas eu não quero mais essa vida. A gente tem que falar, Deus. Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não tenho força, mas eu quero mudar. Então, há um consentimento quando a gente expressão para Deus. Venha, Senhor, porque eu não tenho força, mas eu não quero mais. O Senhor tem o poder para fazer na minha vida. Deus entra e faz na nossa vida e muda a nossa vida. Se eu estou aqui, irmão, é porque Deus mudou a minha vida. Eu sou testemunha disso, eu sou testemunha verídico. Deus mudou a minha vida. Você vê que Deus, Jesus, ele não invade. Apocalipse 3:20 está escrito lá, Jesus falando, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Então, se estamos aqui nessa noite, é porque, irmão, Aleluia. necessitamos de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. De nós mesmos não podemos fazer nada. Mas quando nós recorremos a Ele, aí então nós tudo pode alcançar por aquele que teve o poder para mudar a nossa vida. Aleluia. Você pode crer nessa palavra? Santo é o Senhor. Aleluia. Então eu quero profetizar aqui nessa noite na sua vida. Glória a Deus. Eu quero levantar um clamor aqui agora, junto com vocês. Eu quero orar por vocês. Santo é o Senhor. Eu quero convidar você também para orar. Você está com a cabeça no colo, sentado mesmo, pode ficar sentado.